Ainda dentro do teste do Q quadrado, eu queria mostrar para vocês um outro exemplo para que a gente possa entender como calcular o teste agora usando as proporções mendelianas. A aplicação do teste do Q quadrado aos dados de uma geração F2 hipotética relativo aos estudos da cor e formato de flor. Veja bem, o que nós temos aqui agora? Nós temos duas características em questão, ou seja, dois genes envolvidos: cor da flor e formato da flor. Se nós voltarmos lá na genética mendeliana, nós vamos entender que quando nós partimos de indivíduos puros, nós vamos ter em F2 uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Que proporção era essa? A proporção fenotípica. 9 indivíduos em 16, quando nós tínhamos ali o quadrado de Punnett. 3 indivíduos em 16, 3 em 16, 1 em 16. 9 para 3 para 3 para 1. E é essa a informação que ele está dando aqui, ó. Nós vamos considerar agora essa segunda geração partindo de indivíduos puros dentro dessa proporção mendeliana que nós já vimos acontecer, que é a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Quais são as características, né, envolvidas nesse cruzamento? Ele colocou aqui, ó, na primeira coluna, os fenótipos. Na segunda coluna, esse F, ó, é fenótipo observado. Na terceira coluna, o fenótipo esperado. Nós vamos fazer esse modelo igualzinho nós fizemos o anterior, todo separado. Porque depois, se você fizer na fórmula, você vai ver que dá o mesmo resultado. No entanto, o que nós temos agora, ao contrário do que nós tínhamos? Nós temos o que foi observado, que é o material que foi coletado, e nos falta agora o esperado. Nos falta, mas nós temos uma indicação, porque nós devemos considerar a segregação de 9 para 3 para 3 para 1. Então, vamos lá. Foi observado 268 indivíduos vermelho liso, 86 vermelho rugoso, 97 branco liso e 29 branco rugoso. Como determinar o esperado dentro dessa proporção? Vamos fazer um cálculo. E é uma regra de 3 para que a gente determine, então, quantos indivíduos nós esperávamos ter desse resultado. Primeira coisa, quantos indivíduos foram coletados? É só nós pegarmos aqui, ó. Nós somarmos 268 mais 86 mais 97 mais 29. Isso vai me dar um total de 480 indivíduos que foram avaliados. Então, esse é o total de indivíduos. Como eu monto a regra de 3? A regra de 3 ela vai ser montada da seguinte maneira. Aqui eu tenho a proporção, ó, 9 para 3 para 3 para 1. O que eu fizer para o vermelho liso, eu vou fazer de maneira semelhante para as demais características. Então, vamos lá. Esperava-se ter 9 dos 16 indivíduos que eles fossem vermelho liso. 9 dos 16. Mas em 480, que foi o que nós vimos,
nós vamos ter quantos indivíduos? 270. O segundo, como que nós calculamos? Usando a mesma regra de 3. Quanto nós esperávamos que nós tivéssemos de vermelho rugoso? 3 em quanto? Em 16. Em 480, nós vamos encontrar o valor aqui. Para os demais, da mesma fórmula, nós vamos achar. Dessa maneira, considerando uma segregação X qualquer, nós conseguimos, por meio dessa regra de 3, determinar quantos indivíduos para cada um dos fenótipos envolvidos naquela população analisada que nós esperávamos. Então, nós chegamos nesse valor aqui, ó. Para o indivíduo vermelho liso, nós esperávamos 270. Vermelho rugoso, 90. Branco liso, 90. E branco rugoso, 30. Peraí, essa diferença de menos 2 aqui, eu devo considerar ou eu não devo considerar? Não faça isso. Faça o cálculo do teste do Q quadrado para que você tome essa decisão. Então, vamos lá. De novo, nós vamos fazer cada parte da fórmula separada. Primeiro, nós vamos achar os desvios. 268 menos 270, menos 2. 86 menos 90, menos 4. 97 menos 90, mais 7. 29 menos 30, menos 1. Isso é a primeira parte da nossa fórmula. Vamos para a segunda parte. Vamos pegar todos esses valores aqui e elevar ao quadrado. Porque observado menos esperado é o desvio. Vamos levar tudo ao quadrado. Quando nós fazemos isso, nós vamos observar aqui que os valores vão ser 4 para o vermelho, 16 vermelho rugoso, 49 branco liso e 1 branco rugoso. Agora, nós vamos fazer a segunda parte da fórmula. Nós vamos pegar esses valores aqui e dividir pelo esperado, porque a fórmula pede isso. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós chegamos nesses valores aqui, ó. 0,015, 0,178, 0,544, 0,033. É esse o valor do Q quadrado? Não. Falta nós fecharmos a fórmula. E para nós fecharmos a fórmula, nós precisamos fazer a somatória desses valores encontrados. E que nos dá qual valor? 0,770. Este é o valor do nosso Q quadrado. Perfeito! E agora, qual é a tomada de decisão? A tomada de decisão, ela vai ser feita da maneira que nós fizemos o anterior. Nós devemos lembrar que para nós tomarmos a decisão, nós precisamos comparar o Q quadrado calculado com o Q quadrado tabelado. Onde nós vamos? Na nossa tabela de Q quadrado. Nós já sabemos em qual coluna nós vamos olhar. Ok, qual é a coluna? Nós vamos usar a 5% de probabilidade, novamente. Então, a 5% de probabilidade, nós vamos olhar aqui, a 0,05. Agora, qual a linha para nós determinarmos o Q quadrado tabelado? Vamos lembrar. Para as características em questão, quantos fenótipos nós visualizamos em F2? 4 fenótipos diferentes. Quais eram esses fenótipos? Vermelho liso, vermelho rugoso, branco liso, branco rugoso. Esses fenótipos, eles vão servir para que nós possamos determinar os graus de liberdade, porque vão ser esses 4 fenótipos menos 1. Aqui, 4 menos 1, nós estamos aqui, ó, em 3.
É nessa terceira linha que nós vamos encontrar o nosso Q quadrado tabelado. Então, onde ele está? Aqui. Quanto ele vale? 7,815. Agora sim, eu vou tomar a minha decisão de aceitar ou rejeitar a minha hipótese. Qual foi o valor do Q quadrado calculado? 0,770. Qual é o valor do Q quadrado tabelado? 7,815. Nesse caso, o meu Q quadrado calculado é menor do que o meu Q quadrado tabelado. O que eu faço? Eu aceito a hipótese. Baseado no quê? Na estatística. Agora eu vou tirar minha conclusão. Nós vamos observar que as características em questão, elas estão dentro das proporções mendelianas. Há 5% de probabilidade. Essa é a conclusão que eu tiro sobre esse resultado que eu consegui observar com o teste do Q quadrado. E dessa maneira, você toma as suas decisões baseado em um teste estatístico. Eu espero que esse segundo exemplo tenha ficado claro para vocês.